Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Pessoal, hoje vamos subir de nível, literalmente. Se a geopolítica clássica pensava o poder com os pés fincados no chão, o Brasil teve quem ousasse olhar para cima. Hoje, o podcast Glione fala de geopolítica, soberania e céu. Fala de Lísias Augusto Rodrigues, o homem que colocou o espaço aéreo no centro do pensamento estratégico brasileiro. O contexto histórico é que, nas décadas de 1940 e 50, o mundo sai da Segunda Guerra sabendo de uma coisa: quem domina o ar redefine o tempo, o espaço e a guerra. O Brasil, país continental, fragmentado, desigual, precisava pensar sua defesa e sua integração para além da terra e do mar. E é nesse cenário que Lísias Augusto Rodrigues entra em cena, oficial da recém-criada Força Aérea Brasileira, mas não só militar, um pensador estratégico. Rodrigues dialoga com a geopolítica europeia clássica, mas encontra em Júlio Doré a chave decisiva. O ar não é apenas um meio, é um domínio estratégico autônomo. No ar, as distâncias encurtam, o território se integra e o poder se projeta. Ele também absorve a tradição anglo-saxã, mobilidade, comunicação, controle de grandes espaços, tudo isso aplicado à realidade brasileira. Mas aqui está o ponto central nessa virada conceitual. O Lísias rompe com a geopolítica exclusivamente terrestre. Ele propõe uma geopolítica tridimensional: terra, mar e ar. Para ele, o poder aéreo não serve só para a guerra, serve para integrar o território, garantir soberania, fortalecer o Estado, permitir projeção internacional. Sem domínio do espaço aéreo, o Brasil seria sempre vulnerável, sempre dependente, sempre periférico. A obra em que ele sistematiza isso, a geopolítica do Brasil, mostra uma visão muito, mas muito forte de uma aeronáutica planejada, integrada ao projeto nacional. Nada de força aérea decorativa, nada de dependência tecnológica absoluta. O poder aéreo aparece como instrumento de desenvolvimento, não só de defesa. A importância do Lísias Augusto é histórica. Ele amplia o campo da geopolítica brasileira, influencia a doutrina militar, ajuda a formar uma visão estratégica moderna do território. Sem ele, o pensamento geopolítico nacional ficaria preso ao chão, no mundo que já tinha aprendido a guerrear e a dominar pelo céu. Ulisses, pessoal, foi um dos principais teóricos geopolíticos que vão propiciar uma nova visão para desenvolvimento da geopolítica brasileira. E é nesse panorama que as problemáticas da integração e da segurança nacional vão ganhar destaque nesse projeto, que teria se consolidado a partir da Revolução de 30, especialmente nos governos do Getúlio Vargas e governo Dutra adiante. No que refere a essa integração nacional, o objetivo seria a superação dessa organização espacial, perdão, baseada em arquipélagos econômicos. Ademais, as desigualdades sociais seriam um obstáculo à criação de um mercado nacional e à integração nacional. Desse modo, o Estado tinha que intensificar a promoção da ocupação econômica e o povoamento de regiões como a Amazônia e o Centro-Oeste para dinamizar mais a economia. O Lísias Rodrigues era, era uma dessas pessoas que diziam que os estados brasileiros eram monstruosidades geográficas que não eram densamente povoadas. Ele vai escrever no seu livro A Geopolítica do Brasil como ele vai promover uma integração física entre
entre a capital federal, região amazônica e região centro-oeste, para que houvesse um grande projeto nacional, um polo dinamizador, e assim criasse uma base industrial para desenvolver tanto nacionalmente como regionalmente. Esse paradigma da industrialização, ele vai fazer presente aí nos anos 1930, mas ele vai ganhar mais proeminência no plano de metas, no governo do JK. Ele já objetivava intensificar o processo de industrialização, enfatizando o processo e a expansão do setor privado na economia. E esses projetos realizados aí na região, onde o Lísias queria dizer precisamos desenvolver mais o Brasil, foram de grande valia. Muitos aí vão ver como a expansão desse capitalismo industrial monopolista precisava de novos mercados. Mas só que houve um grande porém. Não resolveu a vida do trabalhador. O trabalhador era colocado em condições insalubres, baixos salários, e isso também passaria pela ascensão da burguesia industrial, mas uma burguesia que não estava sendo totalmente focada no desenvolvimento do Brasil. Aí o Lísias vai dizer uma coisa: precisamos desenvolver mais esses projetos, mais essa expansão geopolítica brasileira para que nós não percamos para os outros países. Tanto também criarmos bases militares para proteger o país. Isso o Lísias fez. E muitos da sua influência geopolítica, da sua teoria geopolítica, foi implementada no Estado. E nós temos que ver que pensar o Brasil exige seu território inteiro, inclusive o que está acima dele. O Lísias Augusto Rodrigues nos ensinou isso. Então, pessoal, ao próximo podcast Glione, vamos falar do próximo teórico, que é o Carlos de Meira Matos. E, como eu sempre digo, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.